Boa noite, meus irmãos. Boa noite a você que está conosco também através da internet. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, a Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4, e leremos os versículos de 14 a 16. Hebreus, capítulo 4, versos de 14 a 16. Um trecho muito conhecido da palavra do Senhor, mas que certamente muito abençoador também, como toda a palavra. E a palavra do Senhor nos diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Mais uma palavra de oração. Obrigado, meu Deus, pela leitura da Tua palavra. E nós sabemos que ela é poderosa para causar em nós, meu Deus, todas as mudanças que o Senhor deseja em cada um de nós. Então rogamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e nós respondamos, ó Deus, de forma positiva, agradável ao Senhor, à Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. O sumo sacerdote Jesus. Esse trecho que lemos é uma carta que foi direcionada, como nós vemos no seu título, ao povo hebreu. O povo hebreu que, em meados da década de 60, que é o tempo em que essa carta foi escrita, passava por muitas provações, muitas dificuldades, perseguições de muitos lados. E isso fazia com que o povo hebreu, principalmente aquele que já havia tido um encontro pessoal com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, em alguns momentos colocasse ou se levantasse em sua fé um certo dilema. Porque a religião de seus pais, o judaísmo, é uma religião que possuía muitos sacrifícios, muitas ofertas. Muitos sacerdotes estavam reunidos sempre no templo, fazendo ali as suas ofertas. E por conta disso, a religião ela se tornava muito mais visível. E nós sabemos que aquilo que é mais visível tende a parecer ser mais concreto. Não necessariamente é. Mas nós, seres humanos, infelizmente, temos um pouquinho daquela coisa do ver para crer. E alguns irmãos passavam por essa dificuldade, por esse dilema naquela época, visto que a fé em Cristo, o cristianismo, ele requer de nós, como diz no primeiro versículo deste livro de Hebreus, que nós tenhamos a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, o cristianismo, ele é vivido pela fé. O próprio autor do livro de Hebreus vai dizer isso, no capítulo 10, versículo 38, que o justo vive pela sua fé. E por conta disso, o autor, ele escreve essa epístola àqueles nossos irmãos do primeiro século, para poder mostrar para eles que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é extremamente superior a toda a lei que foi dada por Deus através de Moisés. O autor do livro de Hebreus, ele vai mostrar como o Senhor Jesus Cristo, ele é superior a todas as coisas que a lei apresentava. E uma das coisas que ele vai mencionar, e está aqui nesse trecho que lemos, é que o Senhor e Salvador Jesus, ele é superior a todo e qualquer sacerdote e sumo sacerdote que já tenha passado neste mundo. E pelo menos duas características ele vai levantar, ele vai apresentar sobre o Senhor Jesus Cristo, enfatizando a sua superioridade. A primeira delas é de que Jesus, ele é o grande sumo sacerdote. O Senhor Jesus não é apenas sumo sacerdote, mas ele é o grande, a grandeza no sacerdócio do Senhor e Salvador Jesus.
Os sacerdotes eram aqueles que tinham a incumbência de realizar trabalhos dentro do templo, principalmente as ofertas, nos vários tipos de ofertas que haviam ali no templo. Agora, dentre os sacerdotes, havia o sumo sacerdote. Esse se destacava ainda mais, ele estava acima dos outros, porque era este sumo sacerdote que, uma vez no ano, ele tinha a responsabilidade de adentrar ao Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, para poder então oferecer sacrifícios ao Senhor, e esse sacrifício era aquele que tinha poder de encobrir os pecados do povo diante de Deus. Uma responsabilidade muito grande, um ministério muito grande. E o autor de Hebreus vai dizer que o Senhor e Salvador Jesus é superior, o seu sacerdócio está muito acima. Agora, onde é que nós vemos essa grandeza? Aonde nós vemos essa superioridade do Senhor Jesus? O autor ele vai trazer essas características. O autor vai dizer aqui, a palavra de Deus vai nos mostrar quais são essas características que fazem com que Jesus seja superior. A primeira delas nós encontramos no versículo 14 que lemos, onde ele diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Essa é a primeira característica, porque todos os sumos sacerdotes que passaram por este mundo, meus irmãos, eles têm a mesma característica que cada um de nós temos. Eram homens, assim como eu e você, homens pecadores, e que por causa do pecado não podia fazer nada. Nós não podemos fazer nada no que diz respeito à salvação uns dos outros, porque somos pecadores, somente Deus pode. Mas Jesus Cristo, meus irmãos, não. O Senhor Jesus Cristo, ele é a união perfeita, singular e única, de divindade e humanidade. E por isso não há ninguém no mundo que possa nos aproximar verdadeiramente de Deus, como Jesus Cristo, o Senhor, pode. Jesus, meus irmãos, ele é certamente a maior dádiva que a humanidade poderia receber vinda de Deus. Porque somente nele há salvação. O nome Jesus significa isso. Significa Deus é salvação. E com isso nós vemos ali que Jesus ele cumpre perfeitamente o seu papel, o seu ministério, porque encarnou, fez-se homem. Eu acho lindo o texto de Efésios, que vai dizer, Filipenses, que vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele não levou em consideração o fato de ser Deus, mas ele deixou a sua glória, assumiu a forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Como homem, se entregou, mas como Deus, realizou o sacrifício que somente Deus poderia realizar. Algo que sumo sacerdote nenhum poderia e nem pode fazer. Jesus é Filho de Deus e não somente isso. A palavra de Deus também vai nos dizer, ainda no versículo 14, que ele penetrou, ele adentrou nos céus. Que maravilha isso! Porque nós já vimos aqui, todos nós, ou pelo menos a maioria, já sabemos, apenas uma única vez no ano, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Somente uma única vez no ano. Se ele se aventurasse a entrar em outro momento, ele morreria. Inclusive, já era prática do sumo sacerdote adentrar ao Santo dos Santos com uma corda amarrada em sua cintura, porque se ele entrasse naquele lugar em pecado, ele morreria ali mesmo, e portanto pessoas encarregadas deveriam puxar o seu corpo para fora. Mas meus irmãos, certamente mais maravilhoso, mais santo, muito mais santo do que o Santo dos Santos do templo, é o céu aonde habita o nosso Deus. É o lugar onde Deus está assentado no trono, governando todas as coisas, e a palavra de Deus diz que Jesus adentrou os céus e está hoje na presença de Deus, ao lado do trono, intercedendo por cada um de nós.
Nenhum sumo sacerdote no mundo tem esse poder, como o Senhor e Salvador Jesus Cristo tem. Muito melhor do que um templo terreno, o Senhor Jesus adentrou os céus. E maravilhoso é que o versículo continua dizendo: retenhamos firmemente a nossa confissão. O que nos leva ao ministério do Senhor e Salvador Jesus nos dias de hoje, nesse tempo que vivemos. Meus irmãos, Ele é quem intercede por nós. Eu acho tão lindo quando a palavra de Deus vai nos dizer vai nos mostrar que toda a triunidade divina está participando das nossas orações. Nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, e o Espírito Santo é quem transforma as nossas orações como gemidos inexprimíveis, ou seja, é Ele que faz uma espécie de tradução perfeita para Deus, porque nem orar, irmãos, nós não sabemos orar como convém, é o que a palavra nos diz. E tão maravilhoso é saber que o Senhor Jesus, o seu papel é de interceder por nós. Diante de Deus, é Ele, meus irmãos, quem intercede por nós. Por isso a palavra de Deus diz: retenhamos firmemente a nossa confissão, cheguemos com bastante confiança, cheguemos, meus irmãos, com esperança, cheguemos com frequência à presença de Deus, porque Ele intercede por cada um de nós. O nosso sumo sacerdote, Ele é mais maravilhoso, Ele é melhor do que qualquer sumo sacerdote que já tenha passado por este mundo, e louvado seja o nome de Jesus por isso, porque é Ele o nosso sumo sacerdote. E uma outra característica que o autor de Hebreus nos mostra, falando de Jesus e mostrando a sua superioridade a todos os sumos sacerdotes, é que o nosso Deus, meus irmãos, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, Ele é conhecedor de causas. É o que o versículo 15 nos diz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. A compaixão, meus irmãos, é aquele sentimento, é aquele estado de espírito que nos leva também a experimentar em nós a dor do outro. A compaixão é quando nós vemos o sofrimento do próximo e aquilo mexe de forma tão íntima conosco que isso nos leva a fazer algo por eles. E eu quero crer que todos os que estão aqui, salvos e lavados pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus, já experimentaram isso. De ver algum irmão, alguma irmã, passando alguma dificuldade grande, séria em sua vida, e você se propôs a orar por essa pessoa, você se propôs a ajudar de alguma forma. Isso é compaixão. E louvado seja o nome do Senhor, porque o povo de Deus é um dos poucos povos nesse mundo que pratica a compaixão de forma pura, porque ela vem do Espírito Santo. E isso é sensacional, é uma bênção para cada um de nós. E ainda mais, meus irmãos, nós sabemos, como a palavra de Deus nos diz, que o Senhor e Salvador Jesus, Ele passou por todas as dificuldades que nós passamos. O Senhor Jesus, como nos diz o texto, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso não quer dizer que o Senhor Jesus Cristo ele foi tentado em todos os tipos, vamos dizer assim, de tentações humanas. Mas ele foi tentado em todas as áreas possíveis. O Senhor Jesus ele foi tentado, por exemplo, quanto à soberba dos olhos, à soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da alma e a soberba da vida. Todas as áreas espirituais e físicas que nós pudéssemos ser tentados, o nosso Senhor também foi. É por isso que Ele é mais do que capaz, melhor dizendo, o único capaz a nos ajudar a lidar, a lutar contra cada uma dessas tentações, porque o Senhor Jesus, Ele sabe, Ele passou na sua carne o que nós estamos passando. E é por isso que diante das adversidades, das dificuldades, é maravilhoso saber que o nosso sumo sacerdote sabe exatamente o que enfrentamos, porque ele sabe exatamente como ajudar.
E não é maravilhoso, meus irmãos, saber disso, porque nós já sabemos que o Senhor Jesus, Ele é Deus. E sendo Deus, pronto, isso já é mais do que suficiente para Ele poder nos ajudar. Para Ele saber como nos ajudar. Ele é Deus, conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, criou todas as coisas. Mas é de uma profundidade tão maravilhosa ver que o nosso Mestre, Ele se submeteu a diminuir-se, a assumir a forma humana, para que Ele também experimentasse as dificuldades que nós experimentamos. Meus irmãos, se o que entristece o seu coração é algum abandono, Jesus foi abandonado. Se o que entristece o seu coração é uma traição, de qualquer tipo que seja, Jesus também foi traído. Se é a injustiça que persegue você e lhe entristece, lhe rouba a paz, lhe rouba a alegria, Jesus foi injustiçado. Jesus foi condenado à cruz por ter dito a verdade. Porque perguntaram a ele, você é o Filho de Deus? Ele falou, eu sou. E ele de fato é. E o crucificaram. Injustiça. O Senhor Jesus sofreu de solidão. Se você também sofre de solidão, Jesus sabe o que se passa em seu coração. Você pode se sentir desamparado, o Senhor Jesus também foi desamparado. E eu poderia passar uma lista enorme aqui, a noite inteira, de coisas que eu e você podemos passar, talvez estejamos passando. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus, Ele também passou. E Ele, portanto, tem poder, mais do que ninguém, para nos dar forças, para nos sustentar, para nos assegurar em tudo isso que nós estamos passando. Qual é a conclusão, meus irmãos? Que podemos chegar, sabendo que temos esse sumo sacerdote tão maravilhoso, tão grandioso. É o que nos diz o versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Do trono, meus irmãos, desse Deus maravilhoso, jorra uma fonte inesgotável e puríssima de misericórdia e de graça. Graça e misericórdia que são acessíveis a cada um de nós. Basta chegar. Interessante que o finalzinho do versículo diz, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sabe o que isso significa? Toda vez que precisarmos, Deus dá. Toda vez que necessitarmos, Deus tem. Nós não precisamos nos preocupar. E agora, será que tem graça jorrando do trono de Deus hoje? Tem, é só chegar. O nosso Deus nos dá. Mas como a alcançaremos? O versículo também nos dá a dica. Com confiança. Porque é necessário que aquele que crê no Senhor chegue diante dele com confiança, crendo que ele pode abençoar. E meus irmãos, que culto maravilhoso esse que nós temos tido aqui. Como é bom começar o culto de oração, sempre ouvindo as bênçãos que Deus tem realizado na vida do seu povo. Como é bom, meus irmãos, nós sabemos que enquanto estamos orando aqui, não estamos falando sozinhos, mas Deus está com seus ouvidos inclinados, prestando atenção a cada uma de nossas súplicas. Isso deve nos encher de confiança, meus irmãos, de fé, para chegarmos na presença do Senhor, sabendo que Ele nos valerá. E que Deus assim nos abençoe. Pastor.